E foi. Deu a gravação. Deixa eu voltar aqui para a tela e compartilhar a tela com vocês. Aqui. Então, nessa disciplina, acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né, que é de metodologias ativas e inventivas para os ambientes de aprendizagem. Né? O professor Flávio, então, ele apresenta alguns conceitos, né, a respeito das diversas metodologias, e é esses conceitos aí que vão balizar vocês no desenvolvimento das atividades. Então, eu vou dar alguns apontamentos aqui no conteúdo que ele passa, porque é o que vai contribuir lá para o preenchimento daquela planilha, né, que ele pediu. Então, faço toda uma discussão aqui, eu não vou ficar repetindo, eu vou direto nos pontos que interessam, tá? Deixa eu ir avançando aqui. Tem as discussões iniciais e tal. São das metodologias. Esse do chat PDF eu achei bem interessante, mas não é aqui. Então, a partir aqui do segundo capítulo, né, do Explore 2, né, que tem o que nos interessa para o desenvolvimento da atividade. Então, tem os conceitos a respeito de metodologias criativas, né? Então, ele separa aí o CRI, ativas, e das metodologias ágeis. Então, ele faz uma discussão disso. Então, esses pontos aqui vão ser utilizados lá na atividade que vocês vão fazer. Parte conceitual. Mais um pouquinho. Aí depois, parte conceitual de metodologias ágeis. E ele traz algumas abordagens, ele vai trazendo, tanto nos capítulos 2, 3 e 4, né, alguns exemplos de abordagens dentro das metodologias. Né? Então aqui está trazendo o do Scrum, o discurso do elevador. Tem outros aqui que ele traz aqui em cima, né? Avançando um pouquinho mais, deixa eu só ver aqui é conceitual. Avançando um pouquinho mais, então, dentro de metodologias imersivas, metodologias analíticas, ele traz mais alguns aspectos conceituais e depois traz mais ferramentas que podem ser utilizadas. Né? Então, ferramentas dentro das metodologias imersivas. Ele apresenta alguns exemplos e explana um pouquinho mais sobre essas duas, igual ele fez no capítulo anterior. E aqui, metodologias analíticas também, então, parte conceitual. E a discussão, então, de ferramentas dentro das metodologias analíticas. Então, apresenta algumas, discute duas. E, por fim, então, as metodologias inovativas. Né? Ele apresenta um podcast ali. Enfim, o que interessa mesmo para as nossas atividades, para a nossa atividade, é o que ele está apresentando no capítulo 2 e 3, em que ele conceitua os 4 tipos de metodologias e apresenta, então, exemplos dessas metodologias. Tá? Então, é isso que vocês vão se utilizar para o desenvolvimento da atividade. Então, ele tem aqui o que vai ser, né? Nosso pratique. Vai ser um cenário único, o que eu achei bem interessante nessa disciplina. E ele traz, então, aqui as orientações.
Eu cliquei para abrir e vou compartilhar aqui. Esse aqui. Então ele traz aqui as orientações, né, do que precisa ser feito. Aí eu vou fazer a leitura para depois a gente poder fazer a explicação. Né? Então, pratique cenário único. Né? Roteiro para utilização de um recurso ou interface digital, integrando metodologias ativas, ou seja, aquelas 4 que ele comenta antes, né? E traz as informações. Então, faça uma cópia desse arquivo no seu Drive para poder editá-lo. Né? Essa cópia no arquivo, vocês podem vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, e ele vai utilizar direto no Drive de vocês, ou quem quiser utilizar ele de forma offline, utilizar ele direto no computador, pode vir aqui em baixar, daí baixa no formato do Word e edita direto no Word. Né? Então, tanto faz isso. Tá? Porque vocês vão fazer a entrega do PDF, tanto faz se vai estar no Drive ou se vocês vão estar fazendo no Word. Tá? Então, ele pede para fazer essa cópia, porque o que vai ser utilizado é essa tabela aqui embaixo. De orientações. Né? Esse arquivo contém informações sobre a atividade que deverá ser realizada. O arquivo deve ser incluído no Moodle em formato PDF, deve conter apenas os dados de identificação e a tabela, né? Que é aquela tabelinha ali embaixo. Descrição da atividade. Então, aqui que estão os pontos que nos interessam. Então, escolha um recurso ou interface digital. Esse recurso ou interface digital, eu acho que é mais interessante vocês pensarem no inverso, né? Primeiro pensa, qual que é a metodologia que vai ser utilizada? Né? Então, dentre as metodologias que tem as 4 que ele apresenta. Aqui, as metodologias criativas, metodologias ágeis, metodologias imersivas, metodologias analíticas. Porque os recursos digitais estão dentro das metodologias. Né? Então, identifica qual é a forma de metodologia que quer ser utilizada, o que quer ser feito, né? E depois pensa no recurso digital. Claro, se quiser escolher o recurso digital, depois só verifica em qual metodologia que ele está dentro. Né? E essas informações, escolha do recurso digital e da metodologia, vai estar sendo apresentado aqui embaixo. Então, essa primeira célula aqui, vocês não precisam preencher, né? Vai direto aqui para a segunda. Então, porque daí ele vai na linha como um todo. Então, qual que é o recurso interface digital? Então, deixa eu voltar lá nos nossos capítulos. Por exemplo, lá no capítulo 3, tem lá nas metodologias analíticas, tem o recurso digital, diagnóstico digital. Então, eu quero utilizar isso. Ou o próprio exemplo que ele deu ali, o chatbot educacional. Então, vou colocar, né, como recurso digital, chatbot educacional. E esse chatbot educacional está dentro do quê? Ele está dentro de uma metodologia analítica. Né? Então, precisa deixar isso bem claro. Eu quero utilizar, dentro lá das metodologias imersivas, fugiu o nome. O Escape Room, né? Que ele comentou lá numa das atividades. Então, vou colocar, né, recurso digital Escape Room e classifica como uma metodologia imersiva. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Nestes pontos, então essa identificação, né, apenas a escolha e precisa ser apresentada uma justificativa também. Tá? A escolha do recurso digital e da metodologia ativa. E essa justificativa, esses 2 pontos, esses 2 critérios valem 10 pontos dessa atividade. Tá? Então, depois eu vou abrir aqui os critérios de avaliação. Né? Não posso compartilhar o arquivo com vocês, mas eu vou mostrar, né? E daí qualquer coisa vai ficar no vídeo. Né? Então, esse é um dos pontos aqui que precisam ser avaliados. Aí, voltando, né? Então, apresente qualquer metodologia
está inclusa na sua escolha, né? Selecione uma metodologia que melhor se adeque aos contextos e recursos de interface digital escolhida. Tem as 4 metodologias. Daí, desenvolvimento do roteiro. Então, elabore um roteiro para o uso de uma interface ou recurso digital, que seja detalhada em que seja detalhada a sua utilização para uma atividade de sala de aula ou para ações de gestão. Vocês podem escolher tanto para utilização na gestão, quanto para os conteúdos programáticos que vocês são concursados. Né? Então, nessa disciplina mantém esse benefício, né, de poder estar trabalhando com os dois aspectos, com qualquer um dos dois aspectos. Né? Então, o que precisa apresentar? Uma introdução ao recurso ou interface, as características que apresentam, em que metodologia inovativa sua escolha está inserida. Né? Então, assim, a atividade que vocês querem fazer. Quais as características dessa atividade que se enquadra em uma dessas 4 metodologias aqui. Então, precisa deixar isso bem claro. Né? Descreva em passos claros como você fará para configurar e iniciar uma atividade usando o recurso interface, seja por uma aula, seja por uma atividade de gestão. Então, por exemplo, vai utilizar lá o chatbot. Né? Então, o que vai ser, como vocês vão fazer, como vocês vão preparar, qual que é o passo a passo, para deixar isso disponível para os alunos. Então, vai ser sobre um determinado conteúdo. Nesse conteúdo foi construído X questões, por exemplo, 10 questões. Cada questão possui 5 alternativas. Nestas 5 alternativas, então, foi identificado em cada alternativa o que está certo, o que está errado. Desculpa, o que está certo está errado não, né? Em cada alternativa foi explicado o porquê aquela alternativa está certo ou o porquê aquela alternativa está errado. Aí ele traz lá no chatbot, né, um exemplo de um chatbot com inteligência artificial. Né? Então vai ser utilizado o chatbot educacional tal, né, se for o mesmo lá que ele apresenta, eu não lembro o nome agora. Deixa eu abrir aqui. O fob.io. Né? Então vai ser utilizado o chatbot com inteligência artificial fob.io. Foi identificado o que está certo e está errado em cada questão. As questões foram inseridas no Google Formulário. Após inserido, o link do Google Formulário é passado para o site fob.io. Após carregar o formulário, então, em cada uma das alternativas que foram carregadas, é inserido as respostas que serão dadas pelo chat a partir da interação que os alunos têm ao responder cada uma das alternativas. Se espera, então, que quando o aluno clique numa alternativa certa, seja apresentada a explicação do porquê aquela alternativa está certa. Se o aluno clicar numa alternativa errada, se espera que seja apresentada a explicação do porquê aquela alternativa está errada. Então, assim, aqui tem essa explicação, né, do passo a passo do que vai ser feito. Vocês podem utilizar mais que uma ferramenta, não tem problema nenhum. Tá? Mas, por isso que até na tabela aqui tem mais que uma linha, né? Que se quiser apresentar mais elementos, pode apresentar. Ou se quiser apresentar só um e ir separando as informações por linha também, não tem problema. Tá? Então, por exemplo, cada uma das características, se tiver 3, 4 características, pode ir acrescentando linhas aqui. O formato fica a critério de vocês, não tem problema nenhum. Tá? Então, descreva os passos, beleza? Compartilhe sugestões de como sua escolha pode ser utilizada para engajar os participantes e utilizar os recursos interativos oferecidos pelo recurso ou interface, exemplificando uma possibilidade de utilização. Então, se vocês deixaram, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu falei, né, do chatbot, se foi tendo uma descrição bem maior aqui de como se utilizar, aqui vocês não precisam explicar tanto, né, senão vai ficar repetitivo. Como sou eu que vou avaliar, se o que está aqui no pedido no 4, vocês já estão apresentando no elemento anterior, não tem problema, vai ter pontuação. Tá?
Só que se daí aqui não ficou tão claro esse o como utilizar, então daí deixa um pouquinho mais claro aqui na discussão do item 4, né? E no item 5, então, apresente como esse recurso de interface pode auxiliar o professor ou gestor em sua prática. Use pelo menos uma estratégia para avaliação ou adaptação com base nos feedbacks recebidos durante a interação. Tá? Então, também a mesma coisa. Se tiver explicado com mais detalhes nos itens anteriores, por aqui fica mais tranquilo. Aí voltando aqui, né? Aqui está mais ou menos na ordem que foi apresentado ali em cima. Então vai apresentar qual que é o recurso que foi escolhido, ele está dentro de qual metodologia. Aí aqui, aquela discussão, né, do porquê se utilizar isso. As características, né? Então, se tiver mais características, vocês podem colocar tudo numa mesma célula, ou se quiser ir separando em várias células, achar que isso fica mais organizado no formato que vocês estão apresentando, fica a critério também, tá? Quais são os passos aqui também? Então, pode colocar os passos tudo numa única célula, ou se quiser separar em células também, fica à vontade. E daí os últimos pontos que ele avalia, né? Sugestões para engajar os participantes e como recurso ou interface digital pode auxiliar em sua prática. Então, eu acho que de todas as disciplinas que a gente teve até o momento, essa é uma das que está mais tranquila de ser desenvolvida. Tá? Mas é a minha percepção. Aí, as últimas informações aqui, né? Formato de entrega. O roteiro deve ser apresentado de forma clara e organizada em um único PDF. A avaliação será baseada na clareza do roteiro, na relação e relevância entre a metodologia e o recurso ou interface digital e na capacidade de relacioná-los com a proposta da aula ou atividade de gestão. Observações finais. Certifique-se que todos os passos e escolhas metodológicas estão bem explicados e fundamentados. E o objetivo é promover o entendimento e a aplicação prática das ferramentas, recursos e interfaces digitais em um contexto educacional, seja em sala de aula ou em algum processo de gestão. Então, um ponto que ele deixa bem claro aqui é avaliado o detalhamento, né? Então, o passo a passo. É como se vocês estivessem explicando para uma outra pessoa, claro, vocês vão estar explicando para mim, mas eu tenho a noção de como que é feito, né? Mas vocês vão estar explicando para uma outra pessoa que não tem conhecimento, né? Como que vai ser feita a implementação dessa metodologia em alguma atividade, seja de ensino ou seja de gestão. Tá? E os critérios de avaliação. Deixa eu mudar a... Deixa eu compartilhar o outro. Esse arquivo eu não posso compartilhar com vocês, mas nada impede de eu mostrar para vocês, né? Então, aqui são os critérios de avaliação, tá? Então, em termos de pontuação, tá? A escolha do recurso ou interface digital e a sua relação correta com a metodologia inovativa e escolhida vale 10 pontos, né? Então, a relação da escolha com o recurso e a justificativa. Então, tem que apresentar essa justificativa. Cada um deles vale 5 pontos, o total vale 10 pontos dos 70 que vocês estão sendo avaliados. Outros 10 pontos. Então, dentro daquela célula lá de introdução ao recurso ou interface digital. Então, espera-se que o estudante apresente uma introdução que inclua a identificação do recurso. Se vocês já estão apresentando aqui o recurso, a identificação também vai estar implicitamente sendo apresentada. Então, ali 2 pontos dá praticamente garantido. Mas utilidade do mesmo, utilidade do recurso, 2 pontos. Em que ambiente ou link pode ser acessado? Então, vai ser, que nem eu falei antes, o detalhamento, né? Vai ser utilizada a ferramenta digital fob.io. O acesso se dá pelo site www.fob.io. Assim, então deixar bem claro, né? Em que ambiente o link pode ser acessado. Se é uma plataforma de acesso livre ou paga, então deixar claro se precisa assinar ou não, se está disponível. E apresentar a aplicabilidade desse recurso ou interface digital em sala de aula ou em práticas de gestão do recurso ou interface digital escolhido. Então, todas essas características que devem estar na introdução, né, junto da justificativa, que também vai estar na introdução, né,
10 pontos. Então, praticamente, a introdução vale 20 pontos dos 70 que vocês vão ter dessa atividade. Tá? Aí, na sequência, os outros 15 pontos. Então, características da metodologia inovativa indicada. Espera-se que o estudante seja capaz de explicar detalhadamente como o recurso ou interface digital se alinha com uma das metodologias inovativas selecionadas. É preciso demonstrar compreensão das características da metodologia. Então, voltando lá para a tabelinha, eu não vou mudar aqui o compartilhamento de tela, mas lá na tabela. Então, tem na primeira, segunda, terceira, na quarta coluna ali, características que apresentam que a metodologia inovativa, a sua escolha está inserida. Então, é essa quarta coluna que vocês precisam apresentar esses elementos aqui. A apresentação das características vale 15 pontos. Tá? Outros 15 pontos. Configuração e início da atividade com o uso do recurso ou interface digital. Então, espera-se uma descrição clara do passo a passo para configurar e iniciar uma atividade utilizando o recurso ou interface digital. Então, aquele passo a passo, igual eu dei exemplo antes, eu vai utilizar o chatbot educacional. Passo a passo de como configurar, como deixar aquilo disponível para os alunos poderem utilizar, né? Ou se for outra ferramenta, ficar disponível para utilização em sala de aula ou para utilização no ambiente de gestão. Esse detalhamento vale 15 pontos. Tá? Então, bem importante esse aspecto. 10 pontos relativo ao engajamento dos participantes. Então, espera-se a indicação de sugestão de como o recurso ou interface digital pode ser utilizado para engajar os participantes, com exemplos específicos. Então, assim, vai ser utilizado o chatbot. Como que a utilização desse chatbot vai fazer com que os alunos sejam engajados? Então, a utilização do chatbot educacional por meio da ferramenta fob.io espera-se que apresente engajamento dos alunos, tendo em vista que vai promover uma maior interação entre os alunos e o conteúdo que está sendo visto. A cada momento em que o aluno interage e apresenta a sua resposta, ele já tem, no momento, um feedback, ver se a sua alternativa está certa ou está errada, e essa alternativa, e com isso a explicação. Espero que com isso ele tenha o entendimento do porquê, caso ele tenha vindo a errar, tenha errado. Enfim, toda essa justificativa, né, do porquê vocês acreditam que a ferramenta vai trazer um engajamento, precisa ser apresentado aqui. E isso, salvo engano, está na quinta... Não, na última coluna ali, né? E os últimos 10 pontos, né? Auxílio ao professor gestor. Espera-se apresentar mais de uma estratégia de como o recurso pode auxiliar o professor ou gestor em suas práticas. Inclusão de uma estratégia para uma avaliação ou adaptação baseado em feedbacks. Então, como que essa estratégia contribui para o trabalho? Se tiver na área de ensino, né, vai contribuir para o professor. Se estiver na área de gestão, vai contribuir para o gestor. Então, apresentar ali, como ele está pedindo aqui, espera-se apresentar mais de uma estratégia, então sugiro que vocês apresentem pelo menos 2, né? Que daí já contempla o que foi solicitado aqui da avaliação, né? Pelo menos mais que uma. Então, esses são os critérios dessa avaliação, dessa atividade. Como eu comentei antes, eu acho que essa, desde o início das disciplinas do PDE, acho que essa é uma das disciplinas mais tranquilas de serem feitas, né, em termos da atividade. Vocês vão pegar uma ferramenta e propor a aplicação dela, né, e explicar o porquê dessa aplicação. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto. Então, nessa disciplina, tem um questionário de avaliação também, né, e esse questionário vale em 30 pontos. Então, a avaliação da disciplina são 70 pontos do cenário e 30 pontos do questionário. E aqui no fim da avaliação, dos critérios de avaliação, ele apresentam alguns resumos, né? Então, tudo que está ali em cima, ele está elencando aqui.
E, por fim, aqui ele repete o mesmo arquivo que foi disponibilizado para vocês. Então, o que interessa mesmo desse arquivo é os critérios aqui de avaliação. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Não basta eu falar que tá mais fácil que as outras disciplinas, né? Vai que vocês discordam e acham que é o contrário. Fala que essa disciplina aqui tá mais difícil, né? Depois que você falou, Vinícius, ninguém vai desconcordar. Nós vamos ler, fazer, daí depois nós falamos algo. Não, mas assim, é porque pra mim, aparentemente tá mais fácil, mas não vou ser eu que vou pôr a mão na obra, né? Então, que vou ter que ter essa, essa discussão intelectual, né? Esse pensamento, essa reflexão. Então, pode ser que seja mais difícil também, né? Sim. Num primeiro momento, eu acho que tá menos difícil. Porque, pelo menos, assim, esse tá mais objetivo, né? Nas outras Sim. disciplinas estava um pouquinho mais confuso e tal. Por isso que eu achei um pouquinho mais fácil. Mas eu quero trocar essa ideia com vocês. O que vocês acharam? O que vocês acham que pode ser mais difícil fazer aqui? Né? Porque daí também, como eu vou avaliar, são aspectos que eu posso, assim, perceber só depois. Então, Graziele, pode falar. Bom dia. Vinícius, tem que ser uma metodologia nova ou pode ser alguma coisa que a gente já usa? Só encaixar aí, visualizar, porque às vezes a gente usa, mas nunca teve essa percepção, né? Não, pode ser Pode ser algo. alguma coisa do nosso cotidiano já? Pode. Tá. Só tem que estar dentro, assim. Vocês vão usar uma ferramenta digital que já é utilizada, né? Tem que ver dentro das metodologias, aquelas 4 metodologias que ele apresenta lá, em qual delas. Em qual se encaixa. Isso. E às vezes se encaixa em mais de uma, né? Tudo bem. Sim, Tá. sim. E daí, nesse caso, né, vai utilizar uma que vocês se utilizam, já utilizam, né? Aí tem aquela questãozinha ali das características, então explicar o porquê que essa ferramenta que vocês vão estar utilizando agora se encaixa dentro das características de determinada metodologia. Mas pode utilizar o que vocês já utilizam, sim, sem problema nenhum. Beleza. O que mais, pessoal? Nada, tá fácil, sim? Quando é na aula apresentação, né, que eu pergunto e os alunos não falam nada, eu falo, nada, né? Posso dar prova já, então? Aí eu falo, não, né? É que a gente tava tudo de férias, né, gente? Até esquentar os motores de novo. Vinícius, já que é para falar, vou falar. Então, eu achei. Sabe por que eu achei difícil? Porque a gente não conhece aquelas ferramentas que ele propôs ali, né? Uhum. A gente conhece outras ferramentas, então a gente vai ter que estudar para preparar, né, a atividade. Também a gente não está em sala de aula, então, eu, pelo menos, né? Sou gestora, então se torna um pouco mais difícil ainda. Mas eu não conheço as ferramentas que ele propôs ali, então a gente tem que conhecer para poder desenvolver esse trabalho, né? Por isso que eu achei difícil. Eu vejo que na área de gestão vai estar um pouquinho mais difícil que na área de ensino. Porque na área de ensino, por exemplo, tem as diversas ferramentas de jogos, né? Que a gente pode utilizar em sala de aula. E daí isso está dentro de uma das metodologias ali. Então tá tranquilo, tem o cálculo, tem inúmeros outros. Ele apresenta algumas aqui, né? Vocês podem estar utilizando algumas dessas. Vocês podem utilizar a que vocês utilizam no dia a dia, em sala de aula, né? Algumas ferramentas que são utilizadas na gestão. E pode utilizar o que foi apresentado em outras disciplinas também. Então, por exemplo, teve lá a disciplina do professor Dante, se não me engano, ele apresentou inúmeras ferramentas lá, né? Ficou até confuso de tanta ferramenta que ele apresentou, né? Pode estar trazendo uma daquelas lá também, sem problema nenhum. Mas a dele eu achei mais fácil que essas, as do Dante. É que aqui é uma e aplicar ela. Se quiser utilizar algo que já foi parcialmente utilizado em outra disciplina, pode também, sem problema nenhum. Ah, beleza. Então, pode... a fonte de onde vocês vão tirar tá livre, né? É só... eu escolhi uma determinada ferramenta,
E essa ferramenta se enquadra nessa metodologia por causa dessas características, e a aplicação é assim, então eu preciso parametrizar, né, dessa forma, daí coloca todos os passos. Então, assim, acho que num primeiro momento assusta um pouquinho, mas vocês estão livres para escolher o que quiserem aqui. Então, inclusive até o que é do dia a dia, que eu acho que acaba ficando até um pouquinho mais fácil. E em outras disciplinas, se não me engano, acho que foi na do Dante também, que teve a apresentação, a utilização de alguma ferramenta como atividade final, né? Então dá para ver o que foi utilizado lá na atividade dele. Não me recordo mais, né? Porque já faz alguns meses, né? Mas dá para ver o que vocês propuseram de utilização lá e ajustar para este cenário aqui, sem problema nenhum, né? Então acaba aí otimizando leitura, otimizando o tempo do desenvolvimento da atividade. É que da disciplina do Dante o foco era a nossa prática, né? E agora o foco é a metodologia, né? Por isso que eu acho que causou essa... Muda a perspectiva, né? Muda a perspectiva. Ô Vinícius, e se eu precisar exemplificar, eu vou criar as características na tabela ali, né? Uhum. E se eu precisar exemplificar com um link, por exemplo, eu vou criar um exemplo ali numa inteligência artificial, em algum local ali em que eu preciso de movimento, né? Porque o PDF é estático. Uhum. Aí eu posso colocar o link ali de exemplo? Pode, mas não... Acaba extrapolando o escopo da atividade. Não está sendo pedido para vocês aplicarem, né? Então, construir e tudo mais. Está pedindo só para quais seriam os passos para a aplicação. Se quiser pôr, sem problemas, né? Mas você vai estar fazendo além do que foi pedido. Não precisa ter esse esforço do desenvolvimento da atividade, tá? Tem mais de dúvida, pessoal? Hoje não vai nem dar tempo do Google avisar que já tá perto de 1 hora, então, do nosso encontro do Meet aqui. Pessoal, tá. Em termos de dúvidas, tá tranquilo, então? Ô, Vinícius, Oi, Flávio. Acho que tá com interferência aqui, só um minuto. Sim. Bom, enquanto o Flávio acerta ali, está dando interferência também. Vinícius, agradecer esse contato, é muito importante. Acho que no último módulo, né, a gente não teve esse contato, e acho que você sofreu bastante com a gente pelo WhatsApp. Tudo que você esclarece, que apesar da gente ficar quieto, mas é muito esclarecedor, tomei nota aqui de bastante coisa e acho que facilita muito esses encontros. No módulo passado fez falta, viu? Que bom. Que bom que faz a diferença, né? Não que eu sofri mais no outro, porque não teve isso, né? Mas a dinâmica foi um pouquinho diferente, né? Porque como era no formato de projeto, aí tinha... era necessário o feedback no decorrer, né? Então, assim, fazia atividade, eu ver assim, como era um projeto de pesquisa, apontar, como é um projeto de pesquisa, precisa tal e tal e tal aspecto, né? Então, isso demanda mais de mim, mas demanda mais de vocês também, porque para eu poder dar o feedback, vocês também precisaram fazer um pouquinho antes dos prazos que tinha, né? Então, demandou de ambos, né? Mas foi pela dinâmica da disciplina. Na maioria das disciplinas não há necessidade desse feedback. Então, vocês têm aí o prazo até as 23 horas e 59 minutos do dia da entrega, né? Que tem gente que vive perigosamente, né? Eu fico acompanhando ali, atualizando, o pessoal... Dia 4 de agosto. 23h55 do dia 4 de agosto. 23h55, não 23h59, né? Mas nas outras disciplinas eu sempre vou acompanhando, né? Para evitar, né, que haja necessidade de recuperação e tal, mas tem gente que gosta de viver perigosamente, né? Flávio, conseguiu resolver aí? Tá me ouvindo, Vinícius? Sim, agora sim o eco. Então, assim, pelo que eu percebi aqui nos estudos aqui da disciplina, ele explicou bastante sobre as metodologias, mas ele falou menos, pelo menos a minha percepção, sobre os recursos digitais.
Aí que, assim, na sua explicação, você deu o exemplo do chatbot, né, educacional. Seria um recurso aqui da metodologia imersiva. Imersiva não, da analítica, né? Isso. Aí, assim, só para dar uma clareada, por exemplo, na metodologia criativa, o que seria aqui o recurso digital? Code reverso, é isso? Deixa eu ver aqui. Ele apresenta como? Não. Porque ele traz uma tabela no Explorer 2 lá, tem lá uma tabela que ele tem umas colunas, né? Que ele coloca os princípios essenciais, tipos de aprendizagem, foco na matriz. E aí, na última coluna, estratégias faça fácil. E ali, por exemplo, aparece para metodologia analítica, chatbot educacional. E, enfim, agora eu não estou conseguindo enxergar claramente os recursos para cada metodologia, sabe? Eu abri a tabela aqui que você falou. Deixa eu compartilhar para que todos vejam. Porque eu não sei, eu acho que ficou. Essa tabela aqui que você está falando, né, Flávio? Isso. Vou dar zoom aqui. Então, como estratégia faça fácil, né? Nas criativas, representa narrativas transmitivas com rotação de estações. Que essa rotação de estações a gente já viu em outras disciplinas, né? Painéis de diversidade com perspectiva. Essa não me lembro o que é. Caso empático, rotina de pensamento visível, coach reverso, confesso que eu não conheço as demais. Daria, então, se for no caso das metodologias ativas ou criativas, né, verificar, por exemplo, nas outras disciplinas, vou trazer de novo o exemplo do professor Dante, né, o que foi apresentado lá como metodologia ativa, né, e interessante a proposição aqui para a disciplina, enquadrar aqui. Entendi. É isso que eu tinha pensado, porque naquela disciplina ele detalhou bem os recursos digitais, né? Explicou lá certinho, tal, mostrou, tinha uns vídeos que explicavam, tal. Nessa, eu senti falta, assim, o professor explicou bem o que são as metodologias, mas os recursos, pelo menos eu não consegui ali entender muito bem, sabe? Por exemplo, tem o Canvas Mania, assim, são recursos que eu, por exemplo, alguns aqui eu não conheço, muitos eu não conheço. Então, talvez eu acho que é melhor, para mim, assim, pensando no que você falou, seria melhor trazer um daqueles recursos lá da disciplina, acho que é a disciplina 5, né, se eu não me engano, né? E tentar encaixar com as metodologias aqui que ele apresenta. Não sei, não, mas beleza. Obrigado, professor. Eu deu para entender aqui, então, a ideia. Fosse eu desenvolvendo a atividade, eu iria partir lá para a disciplina do professor Dante, ver as ferramentas que foram apresentadas lá e o que seria interessante como uma proposição prática, e daí eu vou fazendo um encaixe no que essa disciplina aqui pede. Mas essa seria a minha estratégia, né? Seria a forma que eu conseguiria fazer mais adequado na forma que eu trabalho, né? Perfeito. Mas cada um pode fazer de uma forma, mas esse das metodologias ativas, acho que lá está mais detalhado, né? Daí, apesar de que, assim, tem algumas que lá ele apresenta como metodologia ativa, mas que aqui se enquadraria em alguma outra. Não tem problema. O que vocês precisam, né, que daí vai demandar o aspecto intelectual, né, a ferramenta, qualquer uma que tenha sido escolhido, porque que, no contexto que vocês estão utilizando, ela vai se enquadrar em alguma dessas 4 metodologias. Então, vai ser utilizado tal ferramenta e ela tem como característica tal e tal aspecto, que são aspectos dessa metodologia. Então, o principal ponto é isso. Porque uma ferramenta ela pode ser trabalhada com mais de uma metodologia, né? Dependendo como que é o feedback, como que vai ser a forma de trabalhar e tal. Então, o principal ponto é vocês explicarem nas características. Explicou ali, perfeito. Né? Não vai ter... não vai ser contestado. Beleza, professor. Muito obrigado. Vinícius, Oi.
E se um recurso que a gente escolher se encaixar em mais de uma metodologia, tem problema ou não? Não, não tem problema. Se quiser, deixa eu pensar como que vai ficar melhor aqui. O duro é depois explicar, né? Tá lá. Porque daí se quiser abrir mais que uma metodologia, assim, na verdade, deixa eu ver aqui na tabela. Ver a explicação aqui se tem. Pra eu não passar a informação errada. Ó, aparentemente, né? Porque assim, a explicação em que metodologia ela se enquadra vai estar nas características ali, né? Então é onde daria tipo um trabalho dobrado, né? Que é explicar, tá na metodologia tal, tem determinadas características, e tá na metodologia tal, tem determinadas características. Os demais pontos, configuração é a mesma, independente da metodologia, o engajamento talvez mude ali alguma coisa, né? Mas também é mais algum argumento, né, de engajamento. E de auxílio ao professor também. Assim, se quiser explicar mais que uma metodologia, não vejo problema também. E se, por exemplo, e daí agora vou falar como que eu avaliaria se apresentasse dessa forma, né? Até para vocês ficarem mais tranquilos. Se resolver apresentar que está em duas metodologias, né? Uma mesma ferramenta. Então, uma ficou bem explicadinho e a outra ficou mais superficial. Não vai ter prejuízo na nota isso, né? Então, tendo uma bem explicadinho, se quiser colocar uma outra de forma complementar e essa outra não ficar assim tão explicado, não vai ter prejuízo de nota. Porque, tipo, não apresentou todo o necessário, vai ter menos nota. Não, tá. Tendo pelo menos uma sendo bem explicada, já é o suficiente. Mais alguma coisa, pessoal? Fechou? Então tá, ó. O Google nem avisou ainda que deu 1 hora de reunião. Pelo menos para mim aqui não avisou. Pessoal, então, eu acho que... Deixa eu tirar o compartilhamento. Eu acho que para esse sábado de manhã tá bom já, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente mantém a mesma dinâmica das outras disciplinas, né? Tem alguma dúvida, me chama, né? A gente vai discutindo, quer que eu veja a atividade, me manda, que eu dou uma olhada. Às vezes, não consigo responder na velocidade que eu gostaria, né? Mas eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo. E a gente vai conversando. Pode ser? Então, vamos encerrar aí. Vocês estão com o sábado livre. Vocês falaram que estão em férias, né? Então, quando que volta? Segunda-feira? Então, segunda-feira tem que estar com energias recuperadas já. Então tá, pessoal. Então, eu desejo a todos aí um excelente final de semana. E vamos conversando aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. obrigada. Tchau. A Lídia falou da lista de presença. Eu vou mandar o link lá no Professor. lá no WhatsApp, que eu esqueci da lista de presença. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, bom fim de semana. Tchau, Tchau, pessoal. Bom trabalho. Vinícius.